Bezerra Hashem, da Fiud Bet, de Arachim. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiud Bet na primeira linha e Bailo perguntando aos sábios. Tivemos no show passado praticamente o Daf inteiro sobre o canto dos Levim, Shirat Levim, do Bet Amigdash. Isso é uma questão interessante agora. Nesachim Abbaim Bifnei Atzman, Teurin Shirah ou En Teurin Shirah. Vimos no show passado que disse Rabbi Yonatan. Ele disse que quando os Levim cantavam na hora de um sacrifício, eles cantavam quando o vinho era sacrificado. A pessoa traz um sacrifício animal, traz também o vinho. Nesse momento do sacrifício do vinho, os Levim cantavam. Pergunta, o que acontece se a pessoa só trouxe vinho? Por exemplo, ele trouxe um sacrifício animal um dia, em vez de trazer o vinho desse sacrifício animal outro dia, isso é permitido. Ele não tem que trazer o vinho no mesmo dia do que o sacrifício animal. Ele trouxe num outro dia só o vinho. Será que os Levim vão cantar ou não? Então, Kema Damar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin she'enu b'nim shirah, ela yain, vechulei amrina. Talvez sim, porque na prática, disse Rabbi Yonatan, os Levim cantam na hora do sacrifício do vinho. Também aqui o vinho está sendo sacrificado na prática, então talvez eles cantam. Ou talvez não. Talvez o que disse Rabbi Yonatan é que num caso que a pessoa está sacrificando o animal e o vinho, os Levim cantam na hora do sacrifício do vinho. Numa situação dessas que nesse dia vai ter o consumo do sacrifício e também o sacrifício do vinho. Talvez só assim. Mas se a pessoa trouxe o sacrifício do animal em um dia, o vinho outro dia, mesmo que o vinho esteja sendo sacrificado, talvez os Levim não cantam, talvez eles só cantam quando tem a Hilá Ishtia, tem o sacrifício do animal e o sacrifício do vinho no mesmo dia. Eles vão cantar no momento do sacrifício do vinho. Mas talvez só tem sacrifício do vinho, eles não cantam, essa é a dúvida. Então tá chamando uma tentativa de prova. Vimos no show passado uma braita. E essa parte da braita fala que quando os Goim entraram no Bet Amigdash para destruir, os Levim estavam cantando. Pergunta, por que eles estavam cantando? Talvez tinha um sacrifício animal obrigatório sendo sacrificado. Eles estavam cantando. Não tinham mais sacrifícios obrigatórios naquele momento. Ou seja, não sacrificavam mais. Desde Yudzai Betamuz, 17 de Tamuz, Batala Tamid, o sacrifício de Tamid parou de ser sacrificado. Eles não tinham animais. Não tinham carneiros para o sacrifício do Tamid. Então não pode ser que na hora da destruição do Betamid eles estavam sacrificando um sacrifício de Tamid. Vela Deulat Nedavá. Talvez era um sacrifício voluntário. Não tinham carneiros para o Tamid, mas talvez tinham lá um bezerro e sacrificaram um bezerro. Era um sacrifício voluntário e os Levim estavam cantando por causa disso. Porque não? Vimos no show passado isso. Vimos no final do show passado isso, que numa situação de um sacrifício voluntário, os Levim não cantam. Então, por que eles estavam cantando na hora da destruição do Bet Amigdash, antes dos Goim entrarem? Era lá, então deve ser que eles estavam sacrificando só vinho, e os Levim estavam cantando por causa disso. Então, se é assim, se vê que os Levim cantam, mesmo que só o vinho está sendo sacrificado. Amarava Beitem Aravashi fala, sabe o que não? Orava Oravashi. Betizberá, Shirat Yomi, La Hashem Haaretz Umloah. A Braita disse que o Bet Amigdash foi destruído num domingo. O cântico dos Levim do domingo, quando eles cantam, na hora de um sacrifício, eles cantam o capítulo de Lashem Haaretz Umloah. A Braita disse que eles estavam cantando esse passuk, que Hashem traz sofrimentos para o povo judeu, mas depois Hashem nos salva. Então, eles estavam cantando isso nesse momento. E esse passuk é um cântico da quarta-feira, não do domingo. E como a gente viu no show passado, antes deles falarem
os Goyim entraram e destruíram o Bet HaMikdash. Então, eles falaram só que Hashem nos traz sofrimentos, eles iam falar Yatzmetem Hashem Elokeinu que Hashem nos salva, e antes disso os Goyim interromperam e entraram. Mas o ponto é que eles estavam cantando um pasuk da quarta-feira, e era domingo. Então você vê que eles não estavam cantando o cântico dos sacrifícios. Ela ilha be'almo denaf aleu bepumaio. Então explica que os Levim se sensibilizaram naquele momento. Eles, por coração, eles quiseram cantar. Não porque eles estavam obrigados por causa de algum sacrifício do vinho. Era algo espontâneo. A Breta fala que os Levim estavam no seu palco. Parece que eles estão no palco porque estavam cantando como sempre. Um cântico obrigatório que parece, mas que não. Kederish Lakish, Damarish Lakish, Omrim Shirah Shiro ala Korban. Disse Reish Lakish, os Levim podem cantar quando eles querem. Eles podem escolher cantar agora, mesmo que agora não tenham um sacrifício. E podem cantar também no palco do Bet HaMikdash. Então, isso que aconteceu. Eles foram para o palco e cantaram porque eles se sensibilizaram, mas não porque estavam obrigados. Pergunta, Yahi ben Esachim Nameleima. Se os Levim podem cantar quando eles quiserem, então por que eles não cantariam quando o vinho é sacrificado sozinho? Toda a questão é se eles vão cantar ou não quando o vinho é sacrificado sozinho. Por que não? Se eles podem cantar quando eles quiserem, então por que eles não vão cantar quando esse sacrifício do vinho é feito? O Navik Mereh Hurva explica que tem um problema. Ou seja, pode ser que os Levim não devem cantar no sacrifício do vinho sozinho. Porque pode ser que vai ter algum estrago. O estrago seria o seguinte: se as pessoas vão perceber que os Levim estão cantando porque querem, podem chegar a errar e falar que sempre o cântico dos Levim é opcional. Então, se vão falar isso, pode ser que numa situação que eles estão obrigados a cantar, não vão cantar, porque vão achar que eles não têm obrigação. Então essa é a questão, agora deixem aberto. Aparentemente, os Levim não cantavam quando o vinho era sacrificado sozinho. Gufa, Rabi Yossi Omer Megalgrim, Schut Leon Zakai Bechore. Agora vamos analisar melhor a breta de ontem, sobre a destruição do Bet HaMikdash. Barishoná, Bemotzei Shvit Nimashkachat La. Pergunta, como a breta pode falar que o primeiro Bet HaMikdash foi destruído um ano depois da Shemitah? Aconteceu a Shemitah e no ano seguinte o primeiro Bet HaMikdash foi destruído. Como é que a breta pode falar isso? Então, como a gente sabe, temos o ciclo de 7 anos, o ciclo da Shemitah. O 7º ano é a Shemitah. E temos o ciclo de 50 anos que é o Yovel. O ano 50 é o Yovel. A Breta disse que o primeiro Bet HaMikdash foi destruído um ano depois da Shemitah. Como é que isso é possível? Olha só esse passo. Agora vamos ver várias contas de datas. Quem quiser pegar papel e caneta pode ajudar. Fala o pasuk em Yehezkel. Be-25 shana legalutenu, be-rosh hashana, be-asor lachodesh, be-14 shana, achar asher ukta ha'ir. Então, uma pequena introdução. Nebuchadnezzar, ele subiu no poder, ele se tornou rei da Babilônia. No ano seguinte, ele dominou o rei Yoaquim, rei do povo judeu, rei Yoaquim, foi dominado por Nebuchadnezzar e se tornou um escravo de Nebuchadnezzar. Mas ele era um escravo que ainda estava dominando o povo judeu, estava dominando o povo judeu, mas submisso a Nebuchadnezzar. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Yoaquim, ele reinou por 7 anos o povo judeu e ele foi exilado. Yoaquim, o filho dele, Yoaquim, ele subiu no poder. Depois de 3 meses, ele foi capturado pelos babilônios. Quando ele foi exilado, o profeta Yehezkel também foi exilado. E subiu no poder Tzidkiyahu. Tzidkiyahu reinou por 11 anos. Foi nomeado rei e o reinado dele durou por mais 11 anos. Aí o Bet HaMikdash foi destruído e todo o povo foi exilado. Então, vamos revisar isso na sequência também. O profeta Yehezkel está falando uma profecia sobre o 3º Bet HaMikdash. A introdução da profecia diz o seguinte: 25 anos depois que ele foi exilado.
o Yehezkel foi exilado com Yehoiakim. 25 anos depois que ele foi exilado, ele está falando a profecia. Esse ano, que ele está falando dessa profecia, é 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. 25 anos depois que ele foi exilado, 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. E fala Yehezkel que ele está falando isso em Rosh Hashanah, no dia 10 do mês de Tishrei. Então pergunta, Eis no Ishanah Rosh Hashanah be'asor lachodesh. Em que ano temos uma situação dessas que Rosh Hashanah não é 100% o primeiro de Tishrei? É no dia 10 de Tishrei também, do Yom Kippur. Haveomer Zeyovel é o ano do Yovel, o ano 50. No Yom Kippur se toca o shofar e os escravos são libertados, as terras voltam para os donos, a contagem do próximo ano começa. Então, no caso do Yovel, o Rosh Hashanah também é, de certa forma, no Yom Kippur, quando se toca o shofar, todas essas leis entram em ação. Então, o que a gente vê daqui? Que 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash era Yovel, era o ano 50. Então pergunta, Veisa Hakadatach Bechad Beshavua Haruf, Bechad Beshavua Lechad Beshavua Tamni, Lechad Beshavua Achrina, 15 Aver. Pergunta, se você me diz que o Beit HaMikdash foi destruído em um ano depois da Shemitah, um ano depois do Shvit, então desse ano, que é o primeiro ano da contagem de uma nova Shemitah, de um novo ciclo de 7 anos, até o próximo primeiro ano, temos 8 anos. Para chegar no próximo primeiro ano, o Yovel é o ano 50, o ano 49 é a Shemitah. Cada ano que é múltiplo de 7 é Shvit. 7, 14, 21, 28 são Shmitot. O ano 49 também é Shvit. O ano do Yovel é o próximo ano, é o primeiro ano depois da Shemitah. Se o Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano depois da Shemitah, como a Breita falou, para chegar no próximo primeiro ano temos 8 anos. E aí, para chegar no próximo primeiro ano, temos mais 7 anos. Começando do segundo ano, para chegar no próximo primeiro ano da Shemitah, temos mais 7 anos. Então, 8 mais 7, temos 15 anos para chegar nesse Yovel. 14 anos depois que o Beit HaMikdash foi destruído, o profeta Yehezkel está profetizando, e se vê do passado que era Yovel. O Yovel é o primeiro ano depois da Shemitah. O ano 49 é Shemitah. O ano 50 é um ano depois. Se o Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano depois da Shemitah, para chegar no próximo primeiro ano temos 8 anos. Para chegar no próximo primeiro ano, começando no segundo ano, para chegar no próximo primeiro ano temos 7 anos. São 15 anos para chegar nesse Yovel. Não 14. E do Passuco você vê que eram 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Conforme essa conta, da destruição do Beit HaMikdash até esse Yovel, são 15 anos. Amaravina ב-14 שנה אחר השנה שהוקטה העיר. Fala Ravina, são 15 anos, na verdade são 15 anos, mas o Yehezkel fala que são 14 anos, porque ele só está contando os anos completos. A destruição do Beit HaMikdash aconteceu no meio do ano, então esse ano não foi levado em conta, porque não é um ano inteiro. Não é um ano inteiro depois do Hurban. Tem só parte do ano, o resto do ano entre o Hurban, a destruição do Beit HaMikdash e o final do ano. Então esse ano não foi levado em conta. Então por isso Yehezkel diz que são só 14 anos completos desde a destruição do Beit HaMikdash até onde ele está. Na verdade são 15 anos, conforme a nossa contagem, mas Yehezkel não levou em conta o ano da destruição do Beit HaMikdash, porque é só parte do ano que sobrou depois do Hurban, não é um ano inteiro. Quando ele fala que são 14 anos depois da destruição do Beit HaMikdash, são 14 anos inteiros. Pergunta Yahi, ב-25 שנה, 26 Avian. Pergunta, conforme Ravina temos um problema. Yehezkel está falando a sua profecia, e está escrito no Passuco que são 25 anos depois que ele foi exilado, que Yehezkel foi exilado.
deveriam ser 26. Por quê? Da maneira foi ensinado. Galu Besheva, Galu Beshmone, Galu Beyutchet, Galu Beyutet. Então, vamos entender melhor isso na sequência, mas agora entender o seguinte aqui. Como a gente mencionou antes, no segundo ano do reinado de Nebuchadnezzar, ele dominou o rei Joaquim, rei do povo judeu, escravizou ele. Joaquim ficou no poder por mais 7 anos, depois ele foi exilado, foi capturado pelos Goim. O rei Joachim, filho de Joaquim, subiu no poder, reinou por 3 meses e foi exilado com Yehezkel, o profeta, e parte do povo. Então fala que a breta Galu Besheva e Galu Beshmone. Nesse 7º ano, desde que Joaquim foi escravizado, 7 anos depois, Joachim e Yehezkel foram exilados junto com parte do povo. E depois que eles foram exilados, Tzidkiyahu subiu no poder, reinou e depois foi exilado com a destruição do Beit HaMikdash e todo o povo foi exilado. Aí a Breta falou, Galu Beyutchet, Galu Beyutet. Agora, conforme uma das opiniões é que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu Beyutchet. Ou seja, 18 anos depois que o rei Joaquim foi escravizado por Nebuchadnezzar. Então, analisa aqui. Mishev ve'atam nesari, chatzari. O profeta Yehezkel foi exilado com Joachim no ano 7, depois da escravidão de Joachim. Depois da escravidão de Joachim, 7 anos, e Yehezkel foi exilado. Então, do ano 7 até o ano 18, que foi a destruição do Beit HaMikdash, temos 11 anos. Então, conforme Ravina, que desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel são mais 15 anos. O pastor fala 14, mas ele diz na verdade são 15, como a gente acabou de ver. Então, se temos 11 anos desde o ano 7 até o ano 18, temos 11 anos já, mais 15 anos até a profecia de Yehezkel são 26 anos, não 25 como o Yehezkel diz. Como é que Ravina vai explicar? Amalach Ravina. Então, a Gemara responde por Ravina. E diz, Ravina vai te falar o seguinte. O Ledidach Minicha, conforme o seu raciocínio, que são 14 anos desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, também tem uma pergunta. Merdi Galu Name Beteisha Bechaestre. A Breda diz Galu Beyutet. Então, a Gemara entendeu, conforme essa opinião, que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu 19 anos depois da escravidão de Joaquim. Então, se é assim, então, Mishev Teshsare, Tartesare. Do ano 7, depois da escravidão de Joaquim, até o ano 19, então, temos 12 anos. Tartesari. Verbasari, Estrimveshit. Se você vai dizer da destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel temos 14 anos. Então 14 mais 12 temos 26 também. Então explicando melhor. Agora entendeu aqui. No ano 7, depois da escravidão de Joaquim, 7 anos depois, Yehezkel foi exilado. No ano 19, o Beit HaMikdash foi destruído conforme esse entendimento. Então, mais 12 anos. Desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, temos mais 14 anos. Então, 12 mais 14, temos 26. 7 anos, do 7º ano até o ano 19, temos 12, mais 14, temos 26. E Yehezkel diz que está falando a profecia 25 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Então, o que a Ravina vai te falar? Você vai responder o seguinte: você vai falar o ano do exílio de Yehezkel, uma vez que só sobra parte do ano depois do exílio, não foi levado em conta. Então, por isso não são 26 anos, porque um desses anos é só parte do ano. Esse parte do ano não foi levado em conta, só 25.
Também eu, Ravina, vou falar a mesma coisa, o ano do exílio de Yehezkel não é levado em conta, então em vez de 26 são 25. Então, tem que estar na Ravina caixa. De qualquer forma, ainda está difícil para a Ravina. Isso que foi dito na Breta, que no ano 19, depois da escravidão de Joaquim, o Beit HaMikdash foi destruído. Não dá para entender. Então, explicando essa pergunta. Se vamos falar assim, que no ano 19, depois que Joaquim se tornou escravo, o Beit HaMikdash foi destruído, temos um problema. Do ano 7 até o ano 19, se a gente conta o 7º ano e o 19º ano, temos 13 anos. Então, o que a Ravina vai te falar? Os anos parciais, o 7º ano, que é só parte do ano depois do exílio, não é levado em conta. O ano do Hurban, da destruição do Beit HaMikdash, que é só parte do ano, até o Hurban não é levado em conta. De qualquer forma, temos 11 anos. Se a Ravina fala que são 15 anos desde a destruição do Beit HaMikdash até a profecia de Yehezkel, deveriam ser 26 anos. Porque mesmo que você diz, o ano do Hurban não é levado em conta na primeira contagem, ou seja, entre o 7º ano da escravidão de Joaquim e o ano 19, vamos falar, o ano do Hurban não é levado em conta nesse caso. Então temos só 11 anos. Mas, quando Yehezkel fala, são 25 anos desde do exílio dele até a profecia, o ano do Hurban é um ano inteiro. Então, o ano do Hurban vai ser levado em conta no total dos 25 anos, não deveriam ser 25, deveriam ser 26. Ele falou que são só 25. Então, como é que a Ravina vai explicar? Então, explica a Misavar Shalosh Galuyot Avon גלו בשבע לכיבוש יהויקים, ש8 לנבוכדנצר, גלו ב18 לכיבוש יהויקים, ש19 לנבוכדנצר. Agora a Gemara explica a explicação final sobre essa breta. A breta falou, Galu Besheva, Galu Beshmone. O que significa isso? O exílio de Joaquim e Yehezkel aconteceram 7 anos depois que Joaquim se tornou escravo. Esse ano é o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ele subiu no poder e no ano seguinte, no 2º ano do seu reinado, ele escravizou Joaquim. Então, 7 anos depois, é o 8º ano do reinado de Nebuchadnezzar. E o Beit HaMikdash foi destruído no ano 18 depois que Joaquim se tornou escravo, que é o ano 19 desde que Nebuchadnezzar subiu no poder. Isso que a Breda veio falar, da Marmá, como foi ensinado, no primeiro ano do seu reinado, Nebuchadnezzar conquistou Ninvé, a capital do Império Assírio. Viramos a página. No 2º ano, ele foi e escravizou Joaquim. Então, não são 26 anos, como a gente falou, de 7 a 19, não é 7 a 19, é 7 a 18. É um ano a menos, são 25 anos. Então, a Breta disse também, na destruição do 2º Beit HaMikdash, a mesma coisa aconteceu. Então, aparentemente, o que a Breta vai falar é que é a mesma coisa. O 2º Beit HaMikdash também foi destruído em Tisha B'Av, no domingo, um ano depois da Shemitah, e assim por diante. Pergunta, como você pode falar que o 2º Beit HaMikdash foi destruído um ano depois do Shvit, um ano depois da Shemitah? No final das contas, quanto tempo durou o 2º Beit HaMikdash? O primeiro Beit HaMikdash durou 410 anos. O 2º Beit HaMikdash, 420 anos. Então analisa aqui. Se a gente pega 400 anos, quantos ciclos do Yovel são? Quantos ciclos de 50 anos são? É só dividir 400 por 50, temos 8 ciclos do Yovel. Então no ano 400 era Yovel. A contagem do Yovel e da Shemitah começou do zero, quando o 2º Beit HaMikdash foi construído. 400 anos depois era Yovel. Então, o ano 400 era Yovel.
para 420, faltam 20 anos. 3 Shavuot. 14 anos são 2 Shmitot, 2 ciclos de 7 anos, então dá no mesmo. O ano 14 é Shvit. Para 420, então, faço o Leushit, faltam 6. Havalei Beshita Beshavuot. Então, conforme esse raciocínio, o Bet HaMikdash foi destruído no ano 6 da contagem dos 7 anos. No 6º ano do Shvit, não no primeiro ano do Shvit. Então, como é que se explica isso? Se explica a maneira Rabi Yudai. Essa breta vai como Rabi Yudai. Essa é a primeira resposta. Damar Shnat Hamishim ou Lekan ou Lekan. Existe uma discussão entre Rabi Yudai e Chachamim sobre o Yovel. Esse ano 50, o ano do jubileu do Yovel, será que já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos ou será que não? Chachamim falam que não. Você conta 49 anos, o próximo ano é o ano 50, é o Yovel, e só o próximo ano é o primeiro ano do próximo ciclo. Então, conforme Chachamim, o Yovel acontece uma vez a cada 50 anos. Mas Rabi Yudá discute, fala Rabi Yudá, o ano 50 já é primeiro ano do próximo ciclo do Yovel. Conforme Rabi Yudá, o Yovel acontece uma vez a cada 49 anos. O ano 50 já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos. Então, quando a gente pega 400 anos do segundo Bet HaMikdash, e vamos perguntar conforme Rabi Yudá quantos Yovelot, quantos jubileus tem, então vamos dividir 400 por 49, e vamos chegar em 8 ciclos do Yovel e mais 8 anos. A mesma coisa do que a gente falou antes, 400, conforme Chachamim, 400 anos são 8 ciclos do Yovel exatos. Mas conforme Rabi Yudá, o Yovel acontece uma vez a cada 49 anos, não a cada 50 anos. Então tem 8 anos que sobram conforme Rabi Yudá. A sobra da divisão é 8 anos. Então, o ano 400 é 8 anos depois do Yovel. Então explica, então, revisando, 400 anos do segundo Bet HaMikdash são 8 ciclos do Yovel e mais 8 anos. Esse 8º ano é um ano depois da Shemitah. O 7º ano é a Shemitah, o 8º ano é o primeiro ano depois da Shemitah. A gente toma mais 14 anos, dá no mesmo. Mais 2 ciclos da Shemitah. Também voltamos ao primeiro ano depois da Shemitah. Agora faltam 6 anos para 420. Então do primeiro ano mais 6 anos chegamos na Shemitah. Esse é o ano 420. Isso que durou o Bet HaMikdash. No próximo ano o Bet HaMikdash foi destruído. Na metade do ano 421. Então conforme Rabi Yudá, tudo bate que o Bet HaMikdash foi... Também o segundo Bet HaMikdash foi destruído um ano depois da Shemitah. Pergunta, então, está cada um de Shvit Harov. Pergunta, e Rabi Yudá, Barishona lo mashkachata. Pergunta, se essa breta vai como Rabi Yudá, como é que você pode me falar que o primeiro Bet HaMikdash também foi destruído um ano depois da Shemitah? Detanya, vou Braita. Shiva Sar Yovelot manu Israel mishnechnesu laaretz. Ad sheatzu. Desde que o povo entrou na terra de Israel, até a destruição do primeiro Bet HaMikdash, o povo contou 17 ciclos do Yovel. 17 ciclos de 50 anos. Então, desde que entramos na terra de Israel, até a construção do Bet HaMikdash, passaram 440 anos. Da construção do Bet HaMikdash até a destruição do primeiro Bet HaMikdash passaram mais 410 anos, total de 850. A gente divide 850 por 50, chegamos em 17 ciclos de 50 anos, 17 Yovelot. Mas você não pode me falar que já do ano que entraram na terra de Israel com Yoshua bin Nun, já começaram a contagem do Yovel e da Shemitah. Não podemos falar isso. Por quê? Porque se sim, quando é que o Bet HaMikdash foi destruído? Justamente no ano do Yovel. Porque se a gente falar, começaram a contar no primeiro ano que entraram na terra, e depois de 850 anos o primeiro Bet HaMikdash foi destruído, esse ano 850 é o Yovel. Então, conforme isso, o Bet HaMikdash foi destruído no ano do Yovel.
Ve'etamotze bar-14 shana, achar asher uktair. E isso não bate com o Passuk de Yehezkel. Vimos antes, o profeta Yehezkel está profetizando no ano do Yovel, 14 anos depois da destruição do primeiro Bet HaMikdash. Então o ano da destruição não foi o ano do Yovel, foi 14 anos antes. Então, o que temos que falar? Explica aqui a Braita. Durante os 7 primeiros anos que o povo entrou na terra, eles estavam conquistando a terra. Os próximos 7 anos estavam dividindo a terra entre as tribos. Durante esses 14 anos, a contagem do Yovel e da Shemitah não foi feita. Então, não começaram a contar no primeiro ano que entraram na terra, começaram a contar 14 anos depois. Aí começaram a contagem. Então, a destruição do primeiro Bet HaMikdash não foi no Yovel, foi 14 anos antes. Porque começaram a contagem, atrasaram a contagem 14 anos. O Bet HaMikdash foi destruído 14 anos antes do Yovel e o profeta Yehezkel estava profetizando no ano do Yovel. Então, Vatamotze bar-14 shana, achar asher uktair. Muda, veio a Yudá, Aiti Shapsere, Mishapsere, Yovel. Conforme Rebila, como a gente viu, o ano do Yovel já é primeiro ano do próximo ciclo de 50 anos. O Yovel acontece, conforme Rebila, a cada 49 anos. Então, em vez de falar que 850 anos são 17 Yovelot, 17 ciclos de 50 anos, conforme Rebila vão ser 17 ciclos e mais 17 anos. A sobra vai ser 17 anos. Sobram 17 anos porque a cada 49 anos tem o Yovel. Se a gente divide 850 por 49, sobram 17. Então são 17 Yovelot e mais 17 anos. Então, Shadeane Havalet Betlata Beshavó. Então, se a destruição do Bet HaMikdash, conforme Rebila, aconteceu 17 anos depois do Yovel, então são 3 anos depois da Shemitah. O ano 14 do Yovel é Shemitah, é múltiplo de 7. Então, 3 anos depois foi a destruição do Bet HaMikdash, no terceiro ano da Shemitah, não no primeiro ano depois da Shemitah. Então, como é que se explica isso? Como é que essa breta pode ir como Rabi Yudá? Então, explica Shnei de Agrino Sancheriv ad Ata Irmiyah Adrino Loka Hashivreu. Então, explica que aconteceu uma situação diferente lá também. Desde que Sancheriv exilou as 10 tribos, até que o profeta Irmiyahu devolveu as 10 tribos perdidas, esses anos que a maioria do povo estavam exiladas, não contaram na contagem do Yovel. Então, passaram 36 anos desde o exílio das 10 tribos por Sancheriv até que o profeta Irmiyahu devolveu as 10 tribos para o povo judeu. Então, quando eles pararam a contagem, quando começaram outra vez, começaram do zero. E desde que o profeta Irmiyahu devolveu as 10 tribos até a destruição do Bet HaMikdash passaram 36 anos. Então são 14 anos do final do reinado de Yoshiyahu, mais 11 anos do reinado de Yoaquim, 25 anos. Depois Yoaquim reinou 3 meses e o rei Tzidkiyahu reinou por mais 11 anos. Então 14 mais 11, 25, mais 11, 36. E aí o Bet HaMikdash foi destruído. Então quando eles pararam a contagem, quando eles voltaram a contar, começaram do zero. Depois de 36 anos, o Bet HaMikdash foi destruído. O ano 35 é a Shemitah, é múltiplo de 7. Então, o ano 36 que o Bet HaMikdash foi destruído é um ano depois da Shemitah. Então, isso é uma explicação. Que essa breta vai como Rabi Yudá e conforme tudo que a gente falou. E vai ter uma outra explicação. Leolam Rabbanan, podemos dizer que essa breta vai como Chachamim. A pergunta original era para Chachamim que o segundo Bet HaMikdash durou 420 anos. 400 anos são 8 ciclos do Yovel, exatamente. Então, mais 14 anos são 2 Shmitot, dá no mesmo. É o ano da Shemitah.
Então temos 414. Para chegar em 420 são mais 6 anos. Então, da Shemitah, mais 6 anos, temos que a destruição do Beit HaMikdash aconteceu no 6º ano da Shemitah, não no 1º ano. Então explica, pode ter que saber também como Chachamim, isso que a Breta falou, que assim também aconteceu na destruição do 2º Beit HaMikdash, não se trata sobre todas as coisas. Não se trata sobre o ano da Shemitah que a destruição aconteceu, se trata de outros aspectos que aconteceu em Tisha B'Av e aconteceu no domingo. Então, faz sentido falar assim. Por quê? A Breta falou, na destruição do 1º Beit HaMikdash, o grupo de Kohanim que estavam servindo lá era o grupo de Yoyariv. Aí a Breta fala, a mesma coisa aconteceu na destruição do 2º Beit HaMikdash. Não se trata de tudo, porque no 2º Beit HaMikdash não tinha mais o grupo de Yoyariv. Breta não fala essa Breta. Quando Ezra Sofer trouxe o povo para a construção do 2º Beit HaMikdash, ele trouxe 4 grupos de Kohanim somente. Em vez de 24, ele trouxe só 4. Os outros quiseram ficar na Babilônia. Yedaya, Vecharim, Pashur, Veimar. Esses 4. Precisamos de 24 grupos. Então, os profetas falaram, vamos dividir os 4 grupos, cada um em 6. 6 vezes 4, 24, chegamos no número de grupos. Blalum benetnum bekalfi. Então, eles dividiram cada grupo, cada grupo em 6, e chegaram em 24. Mas eles não sabiam como é que vão fixar a ordem dos grupos que vão servir no Beit HaMikdash. Fizeram um sorteio. Então, o grupo de Edaiá, que foi dividido em 6, cada um pegou um papel. E eles foram saindo em ordem. E também Harim, Pashesh, Pashur, assim também os outros grupos. Cada grupo foi dividido em 6 e foi pegando um papel para saber qual ordem que eles vão servir no Beit HaMikdash. התקינו נביאים שביניהם שאפילו יריב ראש משמרות עולה לא ידחה ידיה ממקומו אלא ידיה העיקר ויריב תפל לו. E os profetas falaram, mesmo se o grupo de Yoyariv decidir voltar e ir para o 2º Beit HaMikdash, esse grupo vai entrar em nos grupos que a gente já dividiu agora. Ou seja, esses são os novos grupos dos Kohanim. Esses 4 grupos se transformaram em 24 grupos. Mesmo se Yoyariv era o primeiro grupo de Kohanim que servia no Beit HaMikdash. Mesmo que eles venham, eles não vão mais existir. Eles vão entrar nos grupos existentes. Então, no 2º Beit HaMikdash não tinha o grupo de Yoyariv. Então, quando a Breta fala a mesma coisa aconteceu na destruição do 2º Beit HaMikdash, não se trata de todos os aspectos, porque esse aspecto de Yoyariv não aconteceu, nem existia esse grupo de Yoyariv no 2º Beit HaMikdash. Então, assim como quando a Breta fala, no 1º Beit HaMikdash, os 40 que estavam servindo era o grupo de Yoyariv, no 2º Beit HaMikdash não era. Assim também a gente vê que quando a Breta compara as destruições, compara parcialmente que o 2º Beit HaMikdash também foi destruído em Tisha B'Av do domingo. Ravashi amar Ravashi, Anachshit Shnei Adesalik Ezra Magdish Lo Karashivra. Ravashi vem responder diferente do que a gente falou. Essa Breta vai como Chachamim para Ravashi, e o 2º Beit HaMikdash também foi destruído um ano depois da Shemitah. A pergunta para Chachamim era, conforme Chachamim, o Yovel acontece uma vez a cada 50 anos. Então, se a gente pega 400 anos do 2º Beit HaMikdash e divide por 50 ciclos o ciclo do Yovel, aí a gente chega em 8 ciclos do Yovel. 400 dividido por 50 é 8. Então, o ano 400 era Yovel. Mais 14 anos, temos mais 2 ciclos de 7 anos, também é Shemitah. Então, para chegar em 420 anos da destruição do Beit HaMikdash, o 2º, então temos mais 6 anos. Então o Beit HaMikdash, conforme essa conta, foi destruído no
sexto ano da Shemitah, não no primeiro ano da Shemitah. Essa é a pergunta. Como é que a gente pode falar que o segundo Beit HaMikdash foi destruído no primeiro ano? Ravashi responde. Fala, Ravashi, quando a gente diz que o segundo Beit HaMikdash teve 420 anos, esse princípio dos 420 é o princípio da construção. A construção demorou 4 anos e mais um pouco. Entrou no 5º ano. Esses 5 anos, fala Ravashi, não contaram com o ano da Shemitah. Somente depois, quando entrou Rosh Hashanah, quando entrou o 6º ano, aí veio Ezra e cientificou a terra de Israel para a contagem da Shemitah e do Yovel, os ciclos. Então, em vez de falar que o Beit HaMikdash foi destruído no 6º ano da Shemitah, na verdade foi destruído no 1º ano da Shemitah. Porque não temos aqui 420 anos de contagem, temos menos, temos só 415 anos de contagem. Os primeiros 5 anos não foram contados. Dichtiv Ba'aden Betel Atavidat Betel Akana de Yerushalayim. O passuco fala, primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o serviço foi interrompido. Uchtiv Eshetza Beit Adana Ad Yom Tlata Le'er HaDar de Shnat Shit LeMalchut Dayavesh Malka. E aí o passuco fala, o passuco de antes disse, começaram a construção do segundo Beit HaMikdash no 2º ano do reinado de Dariavesh, rei da Pérsia. E no 6º ano, eles terminaram a construção em 4 anos inteiros e mais parte do 5º ano. ותנא באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא וגלותו עמו, תכתיב אבוא ירושלים בחודש החמישי, היא השנה השביעית למלך. E aí, quando depois que o Beit HaMikdash estava construído, veio Ezra com parte do povo que subiu com ele para a terra de Israel, e ele santificou a terra na entrada do 6º ano. Então, no 6º ano da construção do Beit HaMikdash, quando já estava pronto, foi o 1º ano da Shemitah. Os primeiros 5 anos não foram levados em conta. Então a conta de antes era, o ano 420 é 6º ano da Shemitah. Fala que não. Era 1º ano da Shemitah. Porque a contagem não é de 420 anos de Yovel e Shemitah, é 415 anos, 5 anos menos. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, no programa vamos concluir esse assunto. Vamos ver 2 novas Mishnayot e vamos terminar o capítulo Be'edat Hashem, mais assuntos diferentes de El Portin e El Musrifim. Com muito mais novidades, Baruch Adonai Olam, amém.